Fala galerinha, beleza? Vamos lá? Vamos dar continuidade à parte sobre equilíbrio, como eu havia comentado com vocês. É um conteúdo gigante dentro da química, então a gente não pode, em uma aula de 30 minutos, né, só falar o beabá. Nós temos que dar aquela introdução e a resolução de algumas questões, beleza? Então, a parte teórica constante, produto sobre o reagente, certo? O significado de uma constante alta de uma constante baixa. Alta quer dizer que tem muito produto e constante baixa quer dizer que tem pouco produto e muito reagente, certo? Deslocamento de equilíbrio espetacular para cair na prova do Enem, certo? Os 3 fatores que deslocam o equilíbrio, quais são? Quais são? Isso, concentração, temperatura e pressão. Catalisador? Catalisador só acelera a velocidade de uma reação. Tranquilo? Beleza? Agora, o que a gente vai estar vendo agora é a parte de equilíbrio iônico agora, certo? O equilíbrio iônico, uma parte dele vai ser dada nessa aula e a outra parte sobre outra, né, situação de equilíbrio iônico, que é o pH, certo? Que é bem comum também ser cobrado alguma coisinha na prova do Enem. Beleza? Então vamos lá, ó. A parte sobre o equilíbrio agora é, na realidade, o equilíbrio iônico. Bom, na realidade, pessoal, não tem diferença de equilíbrio químico para equilíbrio iônico, né? A única denominação que nós vamos trabalhar é que quando se fala em iônico, você vai ter que lidar com quem? Com íons, certo? E dessa estabilização iônica, você pode ter, né, uma substância mais solúvel, menos solúvel, uma substância mais forte, mais fraca. Lembra que nós trabalhamos com isso? Ácido. Certo? O ácido em solução não libera H+, e Cl-. Opa, H+, e Cl- são íons. Então, equilíbrio iônico. Pronto. Mas a maneira de você trabalhar é produto sobre o reagente, fim de papo. Certo? Então, olha só, dá uma olhadinha que eu só vou fazer um comentário só para você entender o significado. Querem ver? Ó, vamos imaginar que eu desse para vocês HCl. O HCl em equilíbrio, H+, mais Cl-. Certo? Só que o HCl, ele é um ácido que nós vimos, ele é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, o alfa dele tem que ser maior do que 50%. Nós vimos isso. Tudo bem? Então, se eu tenho um alfa alto, quer dizer que eu tenho uma alta quebra da molécula. Então, você vai ter muitos. A concentração aqui é muito grande de quem? De produto. Já a quantidade de HCl que permanece na forma de HCl, a concentração desse reagente, ela já é pequenininha. Então, a constante não é produto sobre reagente? Então, um número alto dividido por um número pequeno, a minha constante vai dar o quê? Alta também. Então, já podemos até buscar aqui, ó, que quanto maior for a constante, significa que mais ácido será o meu composto. A mesma coisa eu posso falar de base, tá? Quanto maior for a constante básica, mais básico ele será. Agora, olha aqui, ó. Se eu fornecesse para vocês CH3COOH, que é o ácido acético, que é um ácido fraco. Isso aqui em solução vai liberar H+, mais o CH3COO-. Certo? A mesma coisa. Agora, o alfa dele é menor do que 5%. Então, é um ácido fraco. Então, se é um ácido fraco, a quebra é pequena. Então, essa concentração de produto aqui agora, concentração de produto, ela é pequena. Já a quantidade de ácido que não sofreu ionização, que é o meu reagente, ela é muito elevada. E a constante é produto sobre reagente. Então, se o reagente agora é alto e o produto é baixo, quer dizer que a minha constante só pode ser o quê? Baixa. Então, quanto menor é minha constante, menos ácido ele será. Joinha? Tranquilo? Que tá aqui, ó, que eu estou especificando para vocês é isso aqui, ó. A constante de um ácido é produto sobre o reagente, não muda. De uma base, produto sobre o reagente. Você tem que dissociar ou ionizar e você vai ter o Ka. O que é Ka? O que é Kb? Constante de acidez, constante de basicidade. Tranquilo? Quando se fala em acidez, quem que é o íon mais espetacular aqui? O H+. E se for Kb, é a basicidade. Qual que é o íon mais espetacular aqui? O OH-. É isso que tem que ser focado.
OH+, e o OH-. São especificações bem peculiares que você tem que sempre levar em consideração. Que está aqui, ó. Olha a constante, ó. Lembram? O que é uma constante alta? O que é uma constante baixa? Maior do que 1, ou quando a constante for maior do que 1, significa que ele vai ser o quê? Forte. Quando a constante for menor do que 1, quer dizer que ele vai ser o quê? Fraco. Olha as constantes aqui, ó. 1,75 vezes 10 na menos 5. É uma constante alta ou uma constante baixa? É uma constante baixíssima. Então, o ácido acético é um ácido o quê? Fraco. Certo? Eu poderia ter colocado assim, por exemplo, H2SO4. Certo? Só que o H2, deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. O H2SO4, ele vai apresentar duas constantes. Por quê? Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, a constante K1, vamos dizer que é 10 na terceira. Certo? A constante K2 é 10 na menos 2. Opa! A constante K1 é a maior. Se ela é maior, e ela é maior do que 1, quer dizer que é uma constante alta. Se é uma constante alta, ele é um ácido forte. Certo? O primeiro hidrogênio. Já o segundo não é tão ácido assim. Então, o primeiro hidrogênio de um ácido sempre vai ser o mais ácido. Então, ele vai ter primeiramente a maior constante de equilíbrio. E aqui eu dei para vocês um Kb, ó. Kb, o que é Kb? É uma base. 1,8 vezes 10 menos 5 é uma constante extremamente baixa. Então, o hidróxido de amônio é uma base o quê? É uma base fraca. Tranquilo? A lei da diluição de Oswald, isso aí é toda uma dedução de fórmulas, certo? Que você deve ter isso na tua apostila, no teu material, no teu livro, certo? Aonde que você teria que aplicar. Na realidade, sabe o que é isso aqui? É aquela tabela da constante. Lembram? O que você coloca de início, o quanto reage, o quanto que produz e o equilíbrio. Se você deduzir toda uma fórmula, a fórmula principal é essa. K vai ser a molaridade vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos o alfa. Isso você deduz da tabela. Mas como o alfa, muitas vezes, ele é pequeno, certo? Então você pode o quê? Simplificar. Eu sei que matematicamente isso é errado. Se eu chamar o cara de matemática agora e falar, Paulo, você está louco? Como é que você corta o alfa ali de baixo? Mas esse alfa é quando for muito pequenininho. Então, se você subtrair um número muito pequenininho, é 1. Eu sei que não, mas nós vamos ter que levar em consideração. Senão a matemática que tem por detrás disso é arregaçadora. Vai usar isso? Não vai. Beleza? Então, quando o teu alfa for pequenininho, você cancela. Tão pequenininho que é, simplificando, olha a fórmula que direto eu já coloquei para vocês. Porque se é uma diluição, a tua constante é o que é? A tua concentração é o que é? É pequenininha. Então, você vai ter um alfa pequenininho. Consequentemente, o que você pode fazer? Cancelar. Por isso que ficou K, a molaridade. Isso aqui tem que ser em mol por litro. E o alfa é o grau de ionização, no caso de um ácido. Se for de uma base, é o grau de dissociação. Ó, eletrólitos fracos, ou seja, ácidos fracos. Então, teu alfa tem que ser pequenininho. Já vamos fazer algumas questões sobre isso. Isso aqui, ó, é muito importante. O que é íon? Íon é carga. Alguém que tem carga. Comum é igual. Então, íon comum é uma espécie igual, certo? A adição de um íon já existente no equilíbrio desloca o equilíbrio para a parte não ionizada ou não dissociada. Equilíbrio existente entre ácido acético e o acetato de sódio. Então, olha só, o que nós vamos ter que buscar aqui, ó, certo? Vou reescrever que eu acho que é mais fácil mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar um recipiente e nesse recipiente eu coloco CH3COOH, certo? Deixa eu apagar aqui. COOH,
que vai se ionizar, liberando o quê? H+, mais CH3COO-. Este aqui é um equilíbrio. Só que aqui dentro eu vou acrescentar CH3COO-Na. O nitrato e clorato são solúveis. Alcalinos e amônio também são solúveis. Então, isso aqui está na forma de íons, ó. Na+, e CH3. Opa! CH3COO- não é igual ao CH3COO-, que já estava dentro dessa solução? Sim. Então, o que vai acontecer com a concentração deste íon comum? Ó? Eles são iguais, o que está destacado em amarelo. Então, a gente chama isso de íon comum. Agora, o que está acontecendo com a concentração aqui? Ela está aumentando. E se você aumenta a concentração de um lado, para que lado que você estará deslocando equilíbrio? Para o lado oposto. Então, por isso que vai deslocar para o lado da substância não ionizada, não dissociada. Tranquilo? Essa é a caracterização do efeito do íon comum. Ok? Daí aqui está a representação, o que vai acontecer. Um íon que não é comum. É a mesma situação, já coloquei na aula anterior, do hidroxapatita, agora vai ser igual. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o cromato, que é de cor amarelo, e o dicromato, que é de cor laranja. Certo? Agora, olha só, vamos imaginar que eu adicionasse, isso aqui é meu recipiente, ó, igual o anterior, ó, beleza? Agora, vamos imaginar que eu adicionasse aqui dentro HCl. Opa, H+ é a mesma coisa que H+, Cl-. Já tenho H+ aqui? Já. Tá aqui, ó. Deixa eu realçar aqui, ó. Tá aqui o H+. E aqui eu tenho H+. H+ e H+ é um íon comum? Aham. Beleza. O que você está fazendo? Você está aumentando a concentração de H+ aqui. E se você aumenta a concentração de um lado, para que lado que você vai deslocar o equilíbrio? Para o lado oposto. Ou seja, você está deslocando para a cor alaranjado. A cor laranja. Então, essa solução ela se torna mais alaranjada. A cor laranja se intensificará. Bom, não é isso que eu quero. Eu quero um efeito de um íon não comum. Então, quando você adiciona aqui dentro, esse aqui é o meu recipiente, certo? E eu adiciono aqui dentro, como ele está falando, NaOH. Na realidade, é Na+ e OH-. Alguém de vocês está vendo algum Na+ aí? Né? Alguém está vendo algum OH- aí dentro? Também não. Mas OH-, naquela questão da hidroxapatita, acontece a mesma coisa. Eu tenho o OH- e o H+. E o que dá H+ com OH-? Eles reagem. E se reage, consome. Certo? Se consome, o que vocês acham que acontece com a concentração de H+ aqui? Ela vai diminuir. E se diminui a concentração de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o mesmo lado. E que lado que eu tenho desse lado aqui? A cor amarela. Então, o que vocês acham que acontece com a cor amarela? Ela se intensifica. Então, você pode ter a mudança de cor alterando as quantidades comuns ou não comuns dentro dessa equação. O equilíbrio iônico da água, que vocês também já ouviram falar, certo? Aqui é bem bacana. Só vou demonstrar na próxima aula essa parte sobre equilíbrio iônico da água que a gente chama de KW, água em inglês, o tal do Walter, certo? Que você dissocia a água. A gente já trabalhou sobre isso, então vai liberar H+ e OH-. Só que essa quantidade de água a uma temperatura que a gente trabalha que geralmente é 25 graus Celsius, essa quantidade de água ela permanece constante. É produto sobre reagente. Então, se essa quantidade de água permanece constante, o que é uma constante multiplicada por uma constante? Uma nova constante, que isto aqui, deixa eu ver se está escrito, não, e essa constante vezes a concentração de água, isto aqui vai ser igual ao KW. E substituindo aqui, KW vai ser igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. E isso aqui eu vou usar para a nossa próxima aula daqui 15 minutos. Tranquilo? Beleza?
Agora vamos àquilo que realmente nos interessa. Olha aqui, ó, várias questões que podem ser abordadas como o Enem. Para a produção de energia, os mamíferos oxidam compostos de carbono nos tecidos, produzindo dióxido de carbono gasoso, CO2, como principal subproduto. O principal meio de retenção do CO2 gerado nos tecidos envolve sua dissolução em água, seguida da reação do gás dissolvido com a água, sob a ação de um catalisador biológico, a enzima. Ó, guardem bem isso. O pessoal da biologia já deve ter comentado muito bem. Enzimas são catalisadores biológicos e catalisadores aceleram a velocidade de uma reação. Certo? A enzima anidrase carbônica, como representada a seguir. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho o dióxido de carbono, que é gasoso, na presença da água, vira CO2 aquoso. Essa é uma etapa 1. Onde que o CO2 aquoso mais a água, perante um catalisador biológico, se transforma no bicarbonato, ou seja, o carbonato ácido, e mais H+, que é a etapa 2. Então, apenas um mecanismo da reação. A respeito desse processo, é correto afirmar que, item A reação de formação de HCO3- na etapa 2 só ocorre na presença do catalisador biológico. Mentira! O catalisador biológico vai acelerar, mas ela vai ocorrer? O catalisador não tem o dom de iniciar a reação. A reação vai se processar por si só. Tudo bem? Mas o que o catalisador vai fazer aqui? Acelerar. Não vai só na presença dele. B. A concentração de CO2 aquoso não influi na acidez do meio. Opa, vamos apagar tudo isso aqui. Cadê o CO2 aquoso? Tá aqui, ó, ou aqui, você que escolhe. Bom, mas ele está falando na acidez, aonde que está assimilando a acidez. Aqui, ó. Então, a equação com catalisador biológico. Só que vamos lá. Se eu aumento a concentração de CO2 aquoso, beleza? Se eu aumento a concentração de um lado, para que lado que eu desloco o equilíbrio? Para o lado oposto. Qual é a palavra mágica para a concentração deste lado? Ela aumenta. Sempre para o lado que você desloca, a concentração aumenta. E se você aumenta a concentração de H+, você aumenta a acidez. E se você aumenta a acidez, você diminui o pH do meio. Certo? Então ele fala que não influencia. Não, ela vai ser influenciada. A concentração de H+ aumenta com a elevação da temperatura? Opa, vamos voltar. Ih, professor, deixa eu apagar tudo aqui. Ele está falando a elevação da temperatura. Aí o aluno já se borra. Sabe por quê? Cadê o ΔH aí? Porque você sabe quando aumenta a temperatura, você desloca para o lado que é o lado endotérmico. E aí, qual que é o lado endotérmico aqui? Não tem, né, professor? Então não influencia. Não. Como você está trabalhando com líquido, é o seguinte, se você tem um líquido e você aumenta a temperatura, o que acontece com o gás que estava ali dentro dissolvido? Ele vai embora, certo? Então, se eu estou aquecendo isto aqui, o que está acontecendo com o CO2? Tchau, CO2, ele está indo embora. Consequentemente, o que acontece com a concentração dele na minha solução? Ela diminui. E se diminui a concentração de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o mesmo lado. O que tem que acontecer com a concentração desse lado? Aumentar, e com a concentração do lado oposto? Tende a diminuir. E se você diminui a concentração de H+, você diminui a acidez. E se você diminui a acidez, você eleva o pH do meio. E o que está dizendo ali? Ó? Ele fala que a concentração de H+ aumenta. Não, a concentração de H+ vai o quê? Diminuir. Então, elimina. A concentração de H+ não varia com a temperatura? Não, acabamos de ver que você altera a concentração de H+ com a elevação da temperatura. E letra E, um aumento da concentração do CO2 aumenta a acidez do meio. Então, vamos lá, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá. Se você aumenta
aumenta a concentração de CO2 aquoso no meio. Se você está aumentando a concentração, para que lado você desloca o equilíbrio? Para o lado oposto. Qual que é a palavra mágica aqui? Aumenta. E se aumenta a concentração de H+, você o quê? Aumenta a acidez. E se você aumenta a acidez, você diminui o pH. Ele fala que aumenta a acidez. Você aumenta a acidez? Perfeitamente correto. Meus queridos, minhas queridas, uma das questões mais típica atual aí, ou típicas do Enem, que eles vão cobrar, junto com a biologia. A acidez, basicidade, lembro de acidose, alcalose. Pergunta aí pro professor de biologia, não precisa perguntar porque eu vou perguntar para ele quando eu estiver junto com ele. A gente vai voltar a resolver questões deste nível aí. Beleza? É uma questão difícil? Moderada. Moderada para difícil. O aluno tem que ter muita clareza no deslocamento do equilíbrio. Próxima questão, uma questão do Enem, diz assim: uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são. Então aí, ó, ele está te dando as equações, ó. Cl2 mais H2O formando HClO mais H3O mais Cl-. O ClO que foi obtido na primeira equação, na presença de água vai formar o H3O+, e o Cl-. Note que ele está me dando um pKa, que é menos log de Ka, que é igual a 7,5. Não sei por que ele deu isso. Vamos lá. A ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso. Então, ó, a ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso. Daí você tem que lembrar daquela aula de ácidos, né? Não como bolo claro, só pão sírio, certo? Bolo claro, HClO3. Este é o ácido clórico. Clórico. Como eu quero o hipocloroso, para você obter o hipo com a terminação oso, você tem que retirar 2 oxigênios. Então, qual vai ser a estrutura? HClO. E quem que é o HClO? Está aqui, ó. Ele está sendo produzido na primeira e está sendo utilizado na segunda. E tem um poder de desinfecção 80 vezes superiores ao ânion hipoclorito. Bom, clorito, hipo. Mosquito temoso, tematipico, temeto num vídrico. Ito, oso. Então, é esse cara aqui, ó. É ele sem o H. O pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido se ioniza. Para que uma desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de. Bom, o pH, quando se fala pH, eu estou falando em H+, certo? E aí, aonde que eu tenho H+? Aqui, ó, que é a mesma coisa que H3O+. Tranquilo? Agora, qual é o pH? Bom, quem que é o 80 vezes superior? É esse cara aqui, ó. É o ácido hipocloroso, certo? Do que em relação ao seu ânion, o hipoclorito. Então, as duas espécies que eu quero são essas daqui. Só que a do coração é a mais importante porque ela tem um poder de 80 vezes maior. Então, pH 0. pH 0, pessoal, é um pH muito, mas muito ácido. A tua água pode, pessoal, a água que você vai tomar, ela pode ter um pH tão baixo assim? Não, não pode. Então já elimina. Tanto é que você extrapolaria o deslocamento, ó. Você aumentaria muito essa concentração. Então você deslocaria tanto para a esquerda que ele voltaria a ter essa etapa aqui de cima. E não é isso que você quer. Então, 0 não pode ser. Tá ok? pH 5. O pH 5 já é um pH não tão ácido assim. Então, você tem uma pequena concentração de H+ sendo alterada. E se você altera o pH pouquinho, certo?
ou pouco ácido, implica que você vai ter um deslocamento para onde? Para a esquerda. E é para a esquerda que você quer? Então, esse já seria uma boa etapa. pH 7. pH 7 não vai alterar nada, então já elimina. pH 9, eu estou colocando OH-. pH 14, jamais. Né? 0 e 14 não poderia ter. Seria uma água muito ácida ou muito básica. E se você coloca OH-, acabamos de ver, ó, o que esse OH- faz com esse H+, eles reagem. E se reage, o que acontece com a concentração de H+, diminui. E se diminui a concentração de um lado, desloca para o lado oposto. Quem que estaria aumentando o ClO-? E eu quero o ClO-? Não, eu quero o ácido hipocloroso. Então, pH 9 também não pode. Então, qual seria a nossa resposta? 5. Essa também é uma questão que o Enem mandou lá, o INEP mandou a logística dessa questão e, cara, foi uma tristeza só. Muitos, mas muitos alunos erraram essa questão. Demais. Porque pensou, pH 0? Por que não pode pegar um pH 0? O professor vai deslocar o equilíbrio para ele também. Essas são as pegadinhas do Enem. Muitas vezes tem duas respostas. A poderia ser uma resposta? Bem, poderia ser. A B é uma resposta mais plausível? Sim, porque a o pH seria muito ácido. E você pode tomar uma água com caráter muito ácido, você teria que usar essa água novamente em um outro processo para neutralizar essa acidez tão forte aí. Então não seria um método viável. Tranquilo? Então a resposta dessa questão seria quem? A letra B de bola mesmo. Outra questão agora que eu vou resolver com vocês é uma questão que envolve a matemática, que diz o seguinte: uma solução aquosa de 0,01 mol por litro de ácido acético, o ácido está 3,7% dissociado. Após o equilíbrio ser atingido, assinale a constante de dissociação. Então, ou você joga a fórmula, certo? Ou você faz aquela minha tabelinha. CH3COOH, isso aqui vai se dissociar em H+, mais o quê? CH3COO-. Minha concentração de início é 0,1, certo? Quanto desse? 0. Quanto desse? 0. Ele se ioniza 3,7%. Então, você vai fazer uma regra, 0,1 se fosse 100%. 3,7%. Quanto que realmente você vai ter? 0,0037. Então, 0,0037. Aqui, 0,0037. E aqui, 0,0037. Quanto que dá 1 menos... Quanto que dá 0 mais? 0 mais. 1 menos 0,007. Quanto que vai dar aqui? 0,1. Como, professor? Sim. Um número subtraído, um número muito pequeno, permanece o mesmo número. Quanto que vai sobrar aqui? Aquelas contas loucas que eu havia comentado com vocês. 0,0037. Então, a constante vai ser 0,0037 vezes 0,0037 dividido por 0,1. Se você fizer essa operação, isso vai dar 1,369 vezes 10 na menos 4. Ou seja, 1,4 vezes 10 na menos 4. Resposta, letra C. Agora, você pode jogar naquela constante. Lembra? Ó, constante é a molaridade vezes alfa ao quadrado. Então, a constante vai ser a concentração, 0,1, vezes o alfa é 3,7 dividido por 100 elevado ao quadrado. Certo? E se você realizar esta operação, você vai encontrar justamente a mesma resposta. Certo? Então, você vai ter que fazer, né, 3,7 dividido por 100 vai dar 0,037. E 0,037 elevado ao quadrado vai dar 0, até vou fazer aqui, ó. A constante vai dar 0,1 vezes 0,0014. Certo? Que é 10 a menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3. Multiplicado por 0,1, isso aqui vai dar 1,4 vezes 10 na menos 4. Tanto faz. Você que escolhe. Ou usa a fórmula ou usa
a tabela da dissociação ou da ionização. Beleza? Não sai daí, sequência tem mais aulas sobre equilíbrio, praticamente interminável esse equilíbrio, gigante. Não sai daí.